técnico Capelanes e Bruno. Vou dizer um negócio. Eu gosto dele. Acompanhei o trabalho dele como jogador anos lá no Caxias, antes dele vir pro Palmeiras. E ele estava no time campeão gaúcho em 2000 com o técnico Tite. O time que tinha Gilmar Dalpozo, que é técnico hoje. Treinador. Jairo Santos, Emerson, Paulo Turra, capitão, e Sandro Neves na lateral esquerda. Ivair Titi, que jogou no Palmeiras depois. É um outro Titi, é o Titi do meio. Sim. Tem o Titi zagueiro que foi revelado no Inter. E o Titi do meio que... Titi, na verdade, né? Titi também. Os dois são Titi. É? Claro, é Titi com I. Não, eu sei, mas é que o do Inter, revelado no Inter, que passou por Bahia e tal, é Tite. Não, é Titi. Certeza. Sim, com o pronome Ti. Isso, Titi. Não é Tite. O zagueiro careca grandalhão? Isso, é Titi. É Tite, irmão. Não, Titi, conversa com ele, cara. Confirma. Pô, eu vi ele tem uma vozinha assim, ó. Ele tem, ele parece começou Anderson no Silva. Inter, ele é gente boa demais. Gente fina eu demais. acompanhei o início de carreira dele. Gente boa, gente boa. E o do Palmeiras virou empresário de futebol, com grande participação no futebol alemão. Eu falei com ele várias vezes. Ele mora lá, né? Eu acho que mora lá. Foi revelado no Caxias e jogou no Palmeiras depois. Então era Ivair, Titi, Maurício e Gil Baiano. Gil Baiano foi pro Inter depois. E na frente, Jajá e Adão. Já. O Grêmio contratou o Adão, centroavante. O Grêmio contratou o Sandro Neves. E o Inter contratou o Gil Baiano. O Jairo Santos veio do Criciúma. Esse time começou... O Jairo Santos foi pro Grêmio também. Esse time começou a se dividir. O Jairo Santos tinha jogado no Grêmio e jogou no Caxias depois. Esse time, tipo um São Caetano da vida, sabe? Ele se desmanchou por causa do título gaúcho, com os caras tudo indo jogar em time grande, cara. Então, Paulo Turra como jogador. Virou técnico, trabalhou no Avaí, no Cianorte. Falaram do Brusque também, eu não me lembro dele no Brusque. Nem eu. Então, Avaí, Cianorte e Caxias. Passagens rápidas, início de carreira. Isso. Aí virou auxiliar do Filipão. A referência dele é o Filipão. Na China, no Cruzeiro, no Grêmio, no Palmeiras e no Atlético Paranaense. E aí virou técnico efetivo em janeiro. Eu não sei se seria o momento. Eu não tô falando da competência dele. Acho que ele é um cara competente. Mas ele é um pouco parecido de perfil com o Odair. Certo? Só que assim, ó... Ele é um cara mais disciplinador. O Odair é um cara mais de conversa. Entende o que eu quero dizer? Sim. Olha o preço de analista de comportamento. Tem muito isso. Tem perfil, cara. Tem perfil de treinador que nem fala com o jogador. Jorge Sampaoli. Vitor Pereira. Os caras se apresentam lá no campo, vão fazer isso. Isso. Dá a relação depois, vai pro jogo, orienta ali, vai um abraço. É verdade ou não? É verdade. Então assim, ó, tem vários. Então eu achava que o Santos, com esse elenco fraquíssimo, o time completo, até não acho que seja um time... horrível, sabe? Acho que é um time razoável, completo, com todo mundo à disposição, acho que é razoável. Eu acho time fraco. É razoável. Então, mas só que o Odair tava querendo jogar de peito aberto, nessas horas, meu garoto, quando a confiança acabou e teu time ele é limitado, tem que fechar. É básico. O importante é não perder. Se ganhar, ótimo. Mas se não perder, também tá bom. Então, um empate contra o Corinthians era um grande resultado. Só que o Santos foi amassado no primeiro tempo sem que o Corinthians fizesse um grande jogo. Ficou barato, hein? Ficou barato, mas sem que concorda? Não, sem que fizesse um grande jogo. O Corinthians jogou mais do que não vinha jogando. É verdade. E o Santos não jogou nada como não vinha jogando nada. Então, assim, ó, eu achava que deveria vir um treinador, até o Hélio dos Anjos, pra esse momento. Eu sei que tem um preconceito, mas pra fazer. Não, preconceito nenhum. Pra fazer 32 pontos em 81, viu? Ele não seria ruim também. Mas eu iria de Roger, iria de Guto, certo? Guto seria minha primeira opção. Até o Hélio, porque eu vi que a torcida tava querendo BKSS, não é o momento Crespo, viu? Português. Não, esse não é o momento. A realidade do Santos é um cara pra fechar a casa e fazer 32 pontos. Termina o ano, Santos sai pra divisão. Ok, veio um novo presidente, né? E sai em férias, é isso que tem que fazer. É isso. Um treinador que tá no cargo hoje, que eu acho que é interessante pra esse tipo de momento, é o Wagner Mancini. Eu acho que o Wagner Mancini não seria nenhum absurdo. Conhece o Santos, já passou por lá. Pois muita gente falou dele. O meu ponto aqui é o seguinte. Primeiro, mais uma vez, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para a galera no chat do YouTube, que a gente monitora tudo aqui. Vamos falar a grande verdade aqui, tá? O Pretzel acompanhou a carreira do Turra dos tempos de jogador há muito tempo. A grande verdade é, eu vou separar a pessoa física da pessoa jurídica. A pessoa física, Paulo Turra. No futebol não há uma pessoa sequer que não goste dele. Todo mundo elogia, é um cara humilde, é um cara gente boa, é um cara ponta firme. Agora, a pessoa jurídica. Ele está se conhecendo como treinador, pessoal. O Santos está brincando. O Santos está brincando com o futebol. Me desculpem aqui, eu espero que o Paulo Turra, o Santos, os dirigentes, a torcida, todo mundo cale a minha boca. Mas o Paulo Turra, pessoal, ele é um treinador que a vida inteira, eu até usei esse exemplo, Pretzel e ouvintes, no jogo aberto de hoje. O Santos é a primeira bicicleta sem rodinha do Paulo Turra na carreira.
no momento dos mais delicados da história do Santos, onde é palpável pela primeira vez na história ser rebaixado para uma Série B. Repita, foi boa, repita. Não, é verdade. O Santos, infelizmente, é a primeira bicicleta sem rodinha do Paulo Turra. Porque o Paulo Turra esteve, ao longo de toda a sua carreira praticamente, atrás do Felipão, como auxiliar, não comandando o time. E quando ele teve a possibilidade de ser o treinador efetivo, 100% do Atlético Paranaense, a gente via que o Felipão ficava todo o tempo no banco de reservas também orientando. Então tinha muito do dedo do Felipão. E agora, sozinho, pela primeira vez, para comandar um clube em crise técnica, em crise política, em crise com a torcida, você vai pegar um treinador que não sabe nem qual é o perfil dele como técnico. E não é uma crítica ao Paulo Turra. Não é uma crítica. Eu, quando comecei na Rádio Bandeirantes, estava também com dificuldade para conhecer o meu estilo. Como é que eu seria no rádio? Como é que eu seria na TV, na internet? Você tem uma certa dificuldade de adaptação. Ainda não achou ainda. E o Paulo Turra tá passando justamente por isso. E o Santos tá viajando com essa contratação do Paulo Turra. Tá viajando. Porque é um treinador que não tem lastro, que não tem experiência, que ainda tá se conhecendo como treinador, como eu já falei 200 vezes, e isso é fundamental. Cara, o Santos, com todo o respeito que me merece, apostou alto e apostou todas as suas fichas num treinador que, se você for perguntar pro Paulo Roberto Falcão, ídolo Falcão, rei de Roma, eu duvido que o Falcão tenha acompanhado aí os últimos jogos do Atlético no comando do Turra. Duvido. Não, eles foram perguntar pro Filipão. Bidu, o Filipão ia dizer que o Turra não serve? Pô, eu conheço o Filipão. Gente do Corinthians, você perguntar pro Palmeiras como é que era o último trabalho do Luxemburgo por lá. E os caras falaram que era ok. Não serve de parâmetro. Os caras não têm noção do que eles estão fazendo. Não é nem isso. Tu acha que um profissional vai defenestrar o outro? Vai dizer assim, esse cara não presta, esse cara não serve. E antes que comecem com esse argumento pífio, com todo o respeito que me merece aqui, que eu tô com birra do Paulo Turra, zero birra do Paulo Turra. Eu não estou com birra do Paulo Turra. Eu torço muito pro sucesso dele. Muito. Porque o Paulo Turra, ele foi tão traído pelo Felipão quanto a torcida do Atlético, quanto os dirigentes. Para deixar bem claro, o Paulo Turra queria continuar no Atlético. Só que o Atlético observou e falou assim, gente, o Paulo Turra ainda não tem costas, não tem experiência, não tem lastro, não tem panca para comandar um time de Série A em meio a uma temporada sozinho. Não tem! Não tem! E ele vai pegar um dos maiores clubes do mundo, numa das maiores crises da sua história, sem experiência, sozinho, sem a sua comissão técnica fixa, que talvez nem ele saiba ainda exatamente 100% quem são, ou quem é, no caso, a comissão. Ah, desculpa, cara, o Santos está viajando. Você foi lá conversar com o Rueda, foi ver as instalações do Santos, etc e tal. Mas olha, a contratação do Paulo Turra é a prova que, infelizmente, as pessoas que comandam o departamento de futebol não sabem nada de bola em relação à contratação de treinador. Nada! Aqui, ó, aqui está Paulo Roberto Falcão. Eu amo o Falcão. Gênio da bola, um dos maiores jogadores da história do futebol. O maior jogador da história do Inter, ao lado de Valdomiro Vaz Franco, na minha opinião. Certo? O que jogava o Falcão. A década de 70, para quem não conheceu e quem nasceu depois, foi a década do Inter. Time espetacular montado por Rubens Minelli. Escalhe o time de 79. Não, o de 79, o time invicto, né? Exatamente. Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Claudio Mineiro. Muito rápido, vai devagar. Benítez, Paraguai, goleiro espetacular, virou empresário e abandonou o futebol depois de um choque na cabeça num amistoso, quase morreu. Grande Benítez. João Carlos, pai dos gêmeos Diego e Diogo, base do Inter. Mauro Pastor veio da Ferroviária de Araraquara, ótimo zagueiro. Mauro Galvão, dos maiores que eu vi na vida, inteligentíssimo, base do Inter. Cláudio Mineiro, do Corinthians, revelado no Galo, trocado pelo volante Caçapava com o Corinthians. Caçapava, verdade. Isso. Aí o trio genial da base, Batista, Falcão e Jair. Batista foi pro Grêmio depois de um erro do Inter, certo? Ficou um ano no Grêmio. Jogou nada. Veio pro Palmeiras, jogou no Avelino na época que o futebol italiano era forte e disputou 2 Copas do Mundo. Príncipe Jajá, Jair Prats, monstro, revelado no Inter, jogou no Peñarol, campeão da Libertadores e melhor jogador da final contra o Aston Villa em 82, campeão da América e do mundo, monstro. Falcão não precisa falar. Valdomiro, um dos maiores nomes da história do futebol e titular do Brasil na Copa de 74. Valdomiro agradece muito o Inter, que ele chegou no Inter e não sabia tocar na bola. Ele mesmo disse, eu era um tosco. Chegou de Criciúma. E virou um dos maiores jogadores da história do Inter. O Inter transformou, e outra, era perseguido pela torcida. Olha o que é. Pega a história do Valdomiro. Você que é um mimizento, que não aguenta uma vaia. Pega a história do Valdomiro Vaz Franco no Inter. A torcida queria matar ele nos 2 primeiros anos. Ele não podia tocar na bola, era vaiado pelo estádio inteiro.
superou isso trabalhando e tudo, virou um dos maiores jogadores que eu vi, o que batia na bola e o que jogava. Titular da Copa de 74 do Brasil. A seleção do Inter de todos os tempos. Disparado. Óbvio. Valdomiro, Biraburro, que veio do Remo, certo? Mas era um bom centroavante. E o Mário Sérgio, Pontes de Paiva, gênio. Um timaço, assim, um time de nomes muito bom, mas era inferior a de 75, 76. Era inferior, porque 75 tinha Figueiredo, Marinho Pérez, aí tinha Carpegiani, Flávio, 79, Dário, Lula. Pra quem não sabe, o último título brasileiro do Inter, hein? Exato, mas olha só. Faz tempo, hein? Paulo Roberto Falcão, rei de Roma, transformou a Roma junto com o Ancelotti, ganhando o Scudetto em 83, certo? Treinou a seleção brasileira em 1990, com 37 anos, perfeito? Jogadoraço. Ô Falcão, você tem todo o espaço do mundo aqui, mas você sumiu, cara. Cadê você, Paulo Roberto Falcão? Pra ser executivo, a gente manda mensagem e tu não responde, cara. Não que seja obrigatório mandar, mas dá uma satisfação. Pra ser executivo sem dar satisfação no momento difícil, ô Capelanes, até eu. É lógico. Pra eu sentar no gabinete e ficar esperando o telefone tocar, meu garoto, põe eu lá. Tem que aparecer, Falcão. Você vai ser o técnico interino se o Turra não sair no bid. Dá entrevista, cara. E se o Paulo Roberto Falcão não sair do Santos pra comandar a seleção brasileira, exatamente. Né? E outra, tá com o pé na seleção, caso o Ancelotti seja confirmado. É isso aí mesmo. Se o Ancelotti for confirmado, o Falcão é um dos auxiliares. Tá com o pé na seleção. Mas desse jeito, low profile, Falcão. Apareça, cara. Você tem que dar entrevista. Você não tava com ele lá na segunda? Não tava lá. Ele não tava? Não tava. Paulo Roberto Falcão, eu repito, monstro. Mas assim como executivo, só sentado atrás da mesa, meu garoto, aí não dá. Aí não dá, cara. Me desculpa. O que tu acha, Capelani? Eu queria ouvir você. Eu não quero falar nada. Eu não vou te interromper, cara, porque eu concordo 100% com isso. Eu já cansei de falar. Eu já falei inúmeras vezes. Tem muito dirigente que se esconde no momento de crise. Porque na hora boa todo mundo aparece. Todo mundo aparece. O futebol brasileiro é o modus operandi do futebol brasileiro. Agora, o Madeira Filho, posso falar, ele é um amargurado. Do Santos, O Madeira Filho, ele é um ser humano, é um cidadão amargurado. E desde ontem ele tá enchendo o saco no chat. Enchendo o saco. Porque você debater em alto nível, beleza. Agora você ofender, o tempo inteiro ficar apontando o dedo na cara, você é o dono da verdade, irmão? Vai procurar o que fazer, cara. Qual é o tipo de mensagem que você manda? Que a gente odeia o Santos. Porque não é da capital. Que mensagem tosca, velho. A Rádio Bandeirantes dá espaço pro Santos todo dia. Todo dia fala do Santos. E eu talvez... Tem setorista do Santos. Exato. Dá informação do Santos. Entrevista a gente do Santos quando eles querem falar. Quando querem falar. Vocês querem que a gente faça o quê? Fique dentro do clube lá, entrevistando gente lá? Se pudesse, a gente faria. Eu mandei ontem mensagem. Mandei mensagem pro Falcão. Cara chato, velho. Mandei mensagem pro Falcão pedindo pra entrevistá-lo, nem resposta. Ô, Falcão, assim é fácil, cara. Ficar em silêncio, você foi gênio. Mas sem se manifestar na crise que houve quarta-feira. Aliás, o presidente Rueda também foi omisso. Ontem ele me respondeu no final da noite, porque eu tinha pedido para que ele desse entrevista, mas hoje não me respondeu mais também. Então é o seguinte, ó. Pô, assim é fácil, cara. Quantos dirigentes você já pegou executivo? Eu vou citar 3 executivos aqui, tá? Que cometem grandes erros e cometem muitos acertos. E tem muitos acertos, perdão. Alexandre Matos, sim, Rodrigo Caetano e Paulo Pelaipe. Esse trio aqui... Esses caras estão sempre à disposição, cara, para esclarecer coisas dos clubes em que eles trabalham. Sempre à disposição. E não faz mal nenhum, perdão. E me diz uma coisa, são vencedores ou não são, os 3? Claro que são vencedores, sem nenhum problema. Então eu acho assim, ó, acho que a omissão do Falcão preocupa, realmente preocupa. Ó, deixa eu uma mensagem aqui, eu fico monitorando tudo, tem muita coisa pra falar de Corinthians aqui, tem uma informação muito importante, que é mais uma, né? Vocês querem que a gente fique falando bem? Vocês querem que a gente minta? Então é melhor a gente abrir o programa aqui e começar a falar um monte de mentira pra vocês, que o Corinthians tá bem, que o pessoal tá trabalhando bacana, o Santos a mesma coisa. Se vocês quiserem ouvir isso, a gente pode fazer também. Entendeu? Trabalhar com o circo, vocês que sabem. A gente tá aqui pra falar a verdade, pelas informações que nós temos. Aí eu tenho que me deparar. Tudo bem que esse aqui é um outro amargurado, né? Que sempre manda mensagem aqui, só buzinando. Que é o Serginho Paraná, da ilha, né? Ele nem se identifica direito aqui, mas ele fala que a gente é pago pra trabalhar, pra comentar, mas vive pedindo demissão de técnico. Que a gente fala palavrão. É uma mensagem assim, bizarra, né? Ele sempre manda mensagem. A gente sabe aqui que tem muita gente amargurada, tem muita gente frustrada, tem muita gente com ódio no coração, né? Mas a gente também faz questão de relatar esse tipo de mensagem, não é só de elogio que a gente vive, pelo contrário. Agora, o meu ponto de vista aqui, Pretzel, é o seguinte,
em relação ao Santos, é claro que nós estamos torcendo aqui para que o Paulo Turra possa fazer um bom trabalho. Claro. Mas não traz absolutamente nenhuma esperança por todo o cenário feito em relação ao Santos. Jogar sem o seu torcedor, hoje jogar na Vila Belmiro com torcida, é mais pressão para os jogadores. Eu me arrisco a dizer, se perguntar para qualquer jogador do Santos hoje, você prefere jogar com os portões fechados até o final do ano ou com a sua torcida? Publicamente eles não vão falar, não, prefiro jogar com portões fechados, é claro. Mas vão preferir jogar sem, porque eles estão com medo do torcedor, que infelizmente, cara, o ambiente foi hostil nesse meio de semana. Eram 12 mil pessoas aproximadamente. Me arrisco a dizer que mais da metade do estádio tava nessa vibe violenta, pelo que nós vimos de imagens, pessoal. Todos os ingressos vendidos com 12.500 pessoas na Vila. A renda de 661 mil reais. 661 mil reais. Isso que eu digo, né? A média de renda de São Paulo, Corinthians e Palmeiras é de 2,5 milhões, perfeito? A diferença financeira já é muito grande. Estou falando isso há 10 anos, ponto. Sim. Agora, nesse ponto de não jogar, de jogar sem torcida, acho que não é bom, Capelães. Não é bom porque é o seguinte, ó. Quando tu tens, por exemplo, a dificuldade técnica, a torcida ela pode te dar uma empurrada, pode te dar uma ajuda. E o que aconteceu na quarta-feira que eu senti no clima? A torcida do Santos estava esperando. Sabe aquele gatilho de início de jogo? Sim. Onde o time tem 2 15, lances. 20 minutinhos de pressão, beleza. O time tem 2 lances diferentes num jogo grande. E que a torcida, para carregar a torcida, vai junto. Mas não foi não terrível. Teve, foi o Corinthians não teve nada. A torcida murchou e ficou revoltada porque a postura do time foi terrível. A postura do time foi terrível, foi péssima. Infelizmente. Muito, infelizmente mesmo. Então acho que não dá, viu? Jogar sem torcida para mim não é legal. Acho que é ruim. Acho que é ruim. Bom, eu queria falar do Corinthians aqui. Não, tu vai falar, mas antes aqui, ó. O Raimundo Miguel, 2 jornalistas chatos ficam cobrando jogadores para dar entrevista. Ninguém dá entrevista para você porque ninguém gosta de vocês. Obrigado, isso mesmo. E a gente também não gosta de ti, mas a gente quer que tu continue nos ouvindo. É assim que as coisas funcionam. Se não quiser ouvir também, pode ir pra outra rádio. Não tem problema nenhum. Certo, não cara. tem problema País nenhum. democrático, fique à vontade. E aqui. o Wagner Nascimento, Capelães, você, o Preço, a realidade e transparência no debate esportivo. De Itapetininga, a gente não quer ser rotulado, a gente só quer trazer a verdade aqui. Sim, apenas isso. Agora, se alguém acha que um executivo tem que ficar em silêncio durante um mês, né? Pra mais. Um mês, com a casa caindo, com a pressão que existe, onde ele vai assumir interinamente o comando técnico, e o cara não quer dar entrevista? Não dá. E outra, com a história que tem, eu que me dou muito bem com ele, que eu trabalhei com ele já, eu não posso concordar com isso. Tem horas que tu tem que aparecer, cara. Sim, e vale pra todo mundo. Vale pro Zico, vale pro Zidane, na minha opinião. Vale pros grandes nomes da história. Lógico. É só isso. Agora, quem não quer falar, ok. Mas a gente tem o direito de fazer essa observação. Lógico. Diga lá, meu jovem. Pô, eu queria falar em relação